Será que faz mal para a saúde dormir demais? E agora, hein? Você que gosta de dormir, será que se você passar da quantidade média recomendada para cada ser humano adulto, você vai estar fazendo bem ou você vai estar fazendo mal para sua saúde? Essa, inclusive, foi a pergunta enviada pelo Armando. Vamos então descobrir. A resposta mais curta a essa pergunta é que sim, dormir demais faz muito mal para sua saúde. Isso de acordo com alguns estudos realizados pela National Sleep Foundation. A quantidade ideal de um sono para uma noite de sono para um adulto é de cerca de 7 a 8 horas no máximo. Dormir mais que essa quantidade corre o risco de você desenvolver uma série de problemas de saúde, o que inclui doenças cardíacas, ou seja, estudos revelam que pessoas que dormem mais que 9 horas por dia têm maior risco, ou seja, maior chance de desenvolver doenças cardíacas, como hipertensão, infarto e até mesmo AVC. Além disso, dormir mais que 9 horas por dia pode aumentar assim a chance de você desenvolver diabetes tipo 2, além de também contribuir para o aumento de peso. Pessoas começam a ficar mais obesas quando começam a dormir mais que 9 horas por dia. Agora, um ponto psicológico. Pessoas que dormem mais do que 8 horas por dia podem desenvolver depressão. Olha só o tanto de problema que causa você dormir demais. Além disso, falta de concentração, problemas de memória e até mesmo problema para produtividade. Você acabar se tornando mais improdutivo. Então, como uma recomendação do canal Banheiro de Conhecimento, por favor, durma no máximo 7 ou 8 horas por noite. Ou por dia, né, se você trabalha à noite. Assim a sua saúde vai agradecer. Será que existe algum tipo sanguíneo que é imune ao vírus do HIV? Será que é mais fácil de contrair o HIV em alguns tipos sanguíneos diferentes do que outros? Boa pergunta, enviado pelo Lucas T. Nilson. Vamos então descobrir. A resposta curta para essa pergunta é que não existe nenhum tipo sanguíneo que seja imune ao vírus do HIV. Porém, existe alguns tipos sanguíneos que têm mais facilidade de se contrair ou se pegar o HIV do que outros tipos sanguíneos. Um risco ligeiramente menor de conseguir pegar. Inclusive, algumas pesquisas têm demonstrado que o tipo sanguíneo tipo O, falei tipo duas vezes, né, tem um risco menor de contrair o HIV. Ou seja, tipo sanguíneo O tem um risco, tem uma chance menor comparado a tipo A, tipo B e tipo A e B. O O tem menos chance de pegar. Isso ocorre porque os indivíduos do tipo O possuem anticorpos naturais contra os antígenos A e B. Esses anticorpos podem se ligar ao HIV e impedir que ele entre assim nas células do corpo. Porém, mesmo sendo um risco menor de se pegar HIV, o tipo O ainda sim pega HIV. Não vai conseguir se tornar imune, como eu disse no início do vídeo. Ele vai pegar, só que tem uma chance um pouquinho menor. Inclusive, dados recentes da Organização Mundial de Saúde, a OMS, revelou que cerca de quase 40 milhões de pessoas no mundo inteiro convivem com HIV. Ou seja, é um número muito alto de pessoas. Então, não estou falando aqui que a pessoa que tem sangue O não vai pegar, não é isso. Mas, comparadas aos outros tipos sanguíneos, ela é a que tem a menor chance. Por que as moscas não têm casa? Então, pessoal, elas podiam ter casa, tipo um mosqueiro. Pois os cupins têm, que são os cupinzeiros. As formigas têm, que é um formigueiro. As vespas têm, que é o vespeiro. Por que então as moscas não têm? Os mosquitos não têm isso? É uma boa pergunta enviada pelo Adailton Santos. Vamos então descobrir. Bom, alguns fatores explicam então por que as moscas não têm casas. As moscas são insetos detritívoros. Confesso que é difícil falar essa palavra, não vai ler. Detritívoros. Melhor, detritívoros. Ou seja, se alimentam de material orgânico, principalmente em decomposição. E são encontrados em diversos ambientes, seja na sua casa, seja em ambientes mais abertos, como lixões, aterros, esgotos, por aí vai. Tudo que é canto você encontra um mosquito ou uma mosca. Então todos esses ambientes fornecem às moscas ou os mosquitos alimento e também abrigo. Pois é na sua casa mesmo que as moscas se abrigam quando estão à noite, por isso que você não as vê, elas se escondem na sua casa. De dia, elas voltam ativa. Outro fator é que as moscas são insetos de vida curta. No caso máximo, elas vivem no máximo algumas semanas, não mais que isso. Então elas não precisam de um habitat permanente para elas, pois elas conseguem se reproduzir e criar os seus filhotes em qualquer lugar. Agora, as moscas são insetos que vivem em grupos, ou seja, insetos sociais. Então elas se reúnem próximos a fontes de alimento. Então, onde tem uma mosca, você vai ver que tem mais uma, tem outra, vai estar sempre uma galerinha junto ali. Então elas conseguem
conseguem se virar em qualquer ambiente que elas estão. Por isso elas não precisam de um habitat. Agora, em contraste, os cupins precisam de um habitat para se reproduzir e assim cuidar de seus filhotes. Essa é a necessidade de um cupinzeiro, para que eles possam se reproduzir e cuidar assim de seus filhotes. Isso se dá também com outros insetos, conforme eu mencionei no início do vídeo. Formigas, vespas, abelhas, até mesmo joaninhas. Como são feitos os sabores artificiais? E como o nosso organismo reconhece esses sabores? Tem ideia? Inclusive, esse é um tema enviado pelo Mauro Souza. Vamos então descobrir. Como nós bem sabemos, os sabores artificiais são criados de forma artificial, para poder, sim, claro, imitar um sabor natural. Tudo começa quando os químicos usam técnicas de cromatografia, uma cromatografia gasosa e espectromia de massa. Isso é usado para identificar, assim, os compostos químicos específicos de cada um dos sabores naturais presentes em diversos alimentos, sejam eles frutas ou mesmo comida. Por exemplo, a maçã, ela inclui uma mistura complexa de vários químicos. Uma vez que identificados esses componentes, os químicos são sintetizados em laboratório. Esses compostos podem ser exatamente os mesmos encontrados na natureza, ou pode ser um composto diferente, mas que produz, assim, um mesmo sabor, principalmente quando misturados a outros compostos químicos. De um modo geral, os sabores artificiais são a mistura de vários químicos. Essas misturas são ajustadas para replicar assim, ou seja, produzir assim, o sabor desejado, o mais próximo possível do original, do natural, da natureza. Depois que são formulados esses sabores, eles são testados em alimentos e em bebidas. Claro, para poder ver se o sabor está correto, se bate com aquela descrição. O morango tem que ser o mais próximo possível do morango. Agora, quando nós consumimos um alimento que tem um sabor artificial, esses compostos químicos presentes nesse alimento vai interagir com os nossos receptores de sabor presentes na nossa língua e também no nosso nariz. Esses receptores enviam sinais para o nosso cérebro, que interpretam então esses sinais como sabores específicos. O mesmo processo que acontece quando nós comemos algo natural, ou seja, uma fruta, um legume, quando é natural, ele envia sinais para o nosso cérebro que processa então como sabor, da mesma forma como é feito os artificiais. Então meio que os químicos enganam o nosso cérebro criando o mesmo tipo de componente químico que tem em uma fruta. Só que ele faz isso de uma forma diferente que o cérebro entende que é igual. É da hora demais esse assunto. Por que os peixes que vivem em água salgada não são salgados? Quem geralmente come esses tipos de peixe precisa salgar ele na hora de preparar um prato. Como isso é possível se eles vivem no meio de água salgada? É uma boa pergunta enviada pelo perfil Portugal 300. Vamos então entender a razão. Todo peixe que vive em água salgada, ou seja, em um ambiente onde a água é salgada, eles possuem um mecanismo chamado osmorregulação. A osmorregulação permite, assim, que eles regulem de forma natural a entrada e a saída de sais pelo seu corpo. Como nós sabemos, a água do mar ela é muito mais salgada até mesmo do que o interior do peixe. Isso significa que os peixes não absorvem completamente a água. Se eles fizessem isso, toda a água salgada que entrasse no corpo faria com que eles ficassem inchados e morressem rapidamente. Então não é toda a água absorvida pelo corpo. Para evitar isso, os peixes possuem brânquias. E essas brânquias atuam como se fossem filtros. As brânquias então conseguem retirar os sais presentes na água. Ao fazer isso, a quantidade filtrada é excretada por eles. Ao mesmo tempo que as brânquias conseguem filtrar, digamos assim, os sais, elas conseguem absorver assim o oxigênio presente na água. Então esse processo de osmorregulação é muito eficiente para os peixes, porque é capaz de produzir assim um certo equilíbrio na quantidade de sal que é absorvida pelo corpo. E é por isso então que os peixes de água salgada não têm a carne salgada, por conta da osmorregulação causadas pelas brânquias, que filtram assim os sais, assim como absorve da água todo o oxigênio presente na água.